Olha, a gente está sempre falando aqui de saúde, falando de desenvolvimento saudável para adulto, para criança, para os homens, para as mulheres. Outro dia a gente falou aqui de sexualidade feminina. Enfim, nosso programa está sempre abordando os temas interessantes para você, para sua família e para a sociedade. Hoje, a gente está pegando aqui um tema maravilhoso. O que as crianças precisam para um desenvolvimento saudável? Às vezes, a gente fica pensando assim, só alimentação, né? Estando com alimentação boa, tá tudo ok. Ou então, não, vou levar no pediatra, fazer um acompanhamento na escola. Mas como a gente costuma usar muito essa palavrinha agora, é um combo, né, gente? E nós temos que falar aqui, nós vamos falar aqui agora com uma especialista no assunto. Vamos falar com a Ariane Lara. A doutora Ariane, ela é neuro e psicopedagoga. Olha aí, juntou as duas coisas, né, para a gente poder conversar. Então, ok, pessoal? Vamos conversar agora com a doutora Ariane. Bom dia! Bom dia, Edna, tudo bem? Tudo ótimo, agora melhor ainda que vamos falar desse assunto tão interessante, uma pauta tão importante, né, para o nosso público, para a nossa audiência. Então eu já abro lhe perguntando, qual é a prioridade para o desenvolvimento saudável das nossas crianças? Porque a gente fica muito preocupada. Alimentação, hoje em dia saúde mental, na escola, bullying, essas coisas. Fique à vontade. Todas essas coisas, né? Gostaria de agradecer o convite inicialmente, para a gente poder partilhar um pouco sobre essa temática que é muito pertinente. Sim. Afinal, o que essas crianças precisam para se desenvolver de forma integral, de forma saudável? O que a gente precisa para conduzir esse desenvolvimento? Eu costumo listar como uma das primeiras prioridades de atenção e envolvimento dessas famílias. Freud tem uma frase que ele diz: como fica segura uma criança quando ela tem certeza de que ela é amada e acolhida por esses pais? Então é o principal, né, doutora? O principal é o afeto, Acolhimento. o acolhimento dessa família para poder perceber o que essa criança realmente precisa. E isso desde os primeiros anos, né? Isso, porque o afeto, ele é a fita isolante entre as nossas sinapses. Ele vai contribuir com essas conexões neurais para que essa criança se desenvolva de forma saudável. O amor, ele é a primeira linguagem que vai agregar no desenvolvimento dessa criança. Eu costumo sempre pautar isso. E é claro que em seguida vem outras atribuições que são necessárias e que estão também ligadas ao contexto social dessa criança. Então, na prática, nosso público é um público muito amplo e às vezes a gente, nas expressões técnicas, a gente acaba não entendendo algumas coisas. Na prática, essa criança, ela além desse acolhimento, Sim. além de ter esse amor, essa recepção, a gente também tem que prestar atenção em outros pontos que envolvem a medicina, né? A neuropediatria, enfim, e também essa parte da relação na escola, na sociedade. Queria que você esmiuçasse um pouquinho isso pra gente. Exatamente. Então, nos aspectos sociais, porque essa criança também vai estar inserida em outras esferas sociais. E é possível a gente notar que para ela estar inserida dentro desses aspectos sociais, a gente precisa avaliar as condições físicas e comportamentais do desenvolvimento dessa criança. Como essa criança está reagindo ao ambiente que ela está inserida. Quais são os comportamentos que ela apresenta dentro do contexto escolar, dentro do contexto familiar, também precisam ser observados. E, doutora, a gente estava falando ainda agora, pegar o gancho do espectro Sim. autista, né? E nós vimos que o pai só percebeu que tinha autismo, né? Que tem, depois de um tempo, depois de adulto. E isso acontece, né? Eu tenho sempre uma amiga que me diz assim, eu sou autista. Eu ficava assim, ela é autista? Como assim? Eu não noto nada, não vejo. É porque existem vários níveis, a gente tem que entender e tem que saber. No caso do autismo também, né? Isso. A gente tem que estar bem atenta desde pequeno e a gente às vezes só descobre depois, né? É, porque a gente precisa conhecer o seguinte, o que é o desenvolvimento típico e o que é o desenvolvimento atípico dentro desse desenvolvimento infantil. O que é que essa criança precisa ter para ter um comportamento considerado saudável? O que é esperado para essa faixa etária? Então, também, para que essa família esteja consciente, para promover esse desenvolvimento dessa criança, ela precisa conhecer.
né? O que essa criança precisa, o que é esperado para a faixa etária dessa criança. É esperado que essa criança já converse, já fale, já tenha diálogos aos 2 anos, aos 3 anos. Então, essa família precisa também conhecer os marcos do desenvolvimento infantil para investigar o que é esperado e o que não é esperado para aquela faixa etária. Sim. E, assim, agir prontamente dentro desse desenvolvimento. Isso frisa nesses aspectos que você falou, né? Nos aspectos da medicina, nos aspectos de saúde física e mental. Porque muitas vezes a criança não verbaliza muito, não se comunica muito bem, não se expressa muito bem. E muitas vezes a família pode achar, ah, não, é só porque é tímida. É isso que eu ia falar. A gente pensa assim, pode ser só no popular o jeito dele. Isso. Ele é assim mesmo, ou ela. E muitas vezes não é, né? A gente tem que perceber, por exemplo, se os pais da criança têm aquele comportamento, né? Eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que perceber para ver se é só mesmo o modo, né? A forma com que a criança tem de se expressar, ela não gosta muito de conversar, de falar, enfim, nem todo mundo é desinibido, ou será que ela realmente está sentindo alguma coisa, está escondendo alguma coisa no psicológico ou no físico? Né? Por isso que a gente precisa perceber pontualmente todos os aspectos desse desenvolvimento. Como está a comunicação dessa criança, como está a forma dessa criança interagir com o meio social. Essa criança apresenta muitas birras, apresenta um comportamento estressado, agitado, em excesso, com frequência. Isso precisa também ser observado. É bem complexo, né, doutora? Porque, por exemplo, a gente nem sempre está com os nossos filhos, né? Isso. E aí, nesse corre-corre da vida da gente, a gente nunca tem tempo. A frase do momento, meu Deus, dos últimos tempos eu não tenho tempo. Eu fiz isso errado porque foi correndo. Eu esqueci. Então, assim, no caso dos filhos, a atenção deve ser redobrada com quem está junto com eles, né? E não pense que é só quando é pequenininho, não, né, doutora? Não. Até depois de um tempo adolescente, jovem, a gente tem que estar a vida inteira, né? Porque atento. assim, por isso que eu falei que o primeiro ponto para a gente promover um desenvolvimento saudável é o amor. Porque com o amor a gente consegue priorizar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto, por exemplo. Por quê? Porque somente assim eu vou conseguir observar o que não está esperado para aquele desenvolvimento dentro de um aspecto socialmente falando, você me entende? E quando eu friso nesse ponto, eu friso também que uma criança, é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. Então, uma criança vai estar inserida dentro do espaço escolar, onde aquela escola também vai ter que direcionar a atenção. Na vizinhança, no lazer, né? Isso, no lazer, porque todos participam desse desenvolvimento. Comportamento dentro da família, Isso. né? Porque a gente tem mania de achar que a gente só observa a minha criança em casa. O comportamento dela em casa, se ela está ali quietinha só com os brinquedos dela, ou se ela é ligada na tomada, como eu costumo dizer, 360 volts, que ela sai fazendo tudo no 220, né? Que ela sai fazendo tudo, não para um só minuto. Saber se isso é só uma característica, é a energia da criança, ou ela gosta de ficar recolhida mesmo porque ela é assim. Mas e na escola? E na vizinhança? A gente fala muito de bullying hoje, e é bom, inclusive. Sim, é importante. Perceber se ela está sofrendo bullying ou se ela está praticando bullying, porque não é só, a gente fala só na vítima, né? Sim. Só em quem está sofrendo. E quem faz? A criança que pratica bullying, ela também sofre de algum transtorno. Sim. Ela também não está legal, né? Ela também tem um problema de saúde mental ou comportamental. Gostaria que aproveitar e que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora. Sim. Até que idade a gente deve ficar de olho? Não tem, pelo que eu estou vendo, né? Pelo que eu sei como mãe. Sim. E como trabalhar isso? Você chamou de aldeia, né? Sim. Que eu creio que é também equiparada a essa equipe multiprofissional, porque nem todo mundo tem condição de estar no psicólogo, no analista, com um nutricionista, embora, graças a Deus, nós tenhamos também uma rede pública boa. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, outro aspecto que você tocou no assunto, né? A questão do bullying, né? Isso. Do aspecto do bullying, e também isso precisa ser observado porque muitas vezes o meio social que aquela criança está inserida não favorece com que ela se desenvolva. Porque por muitas vezes aquele ambiente pode reprimir esse desenvolvimento. Já tem isso. Então é importante também que a gente tenha como um dos aspectos para essa criança se desenvolver saudável a capacidade de criar, interagir e brincar.
Não é verdade? O brincar, ele se faz importante porque nesse brincar, como dizia Vygotsky, essa criança ela vai interagir, criar papéis e interpretar papéis. Então, qual é o papel que essa criança está interpretando dentro desse desenvolvimento? É o papel de vítima, é o papel de boazinha, é o papel de vilã. A gente brincando, a gente vai observando algumas coisas, Sim. né? Se a gente não tem muito tempo de brincar, mas proporcionar brincadeira, né, em outros horários, e que a gente possa observar quando a gente está em casa brincando com a criança, é isso, doutora? Isso, por quê? O brincar é importante porque a criança precisa dar funcionalidade para aquele brincar. Porque por muitas vezes as pessoas podem atribuir aquele brincar como, é só para entreter. Mas não. O brincar, ele ajuda nesse desenvolvimento da criança. Ótima dica. Assim como para a gente trabalhar é fundamental, Sim. é essencial na vida adulta, para a criança, esse brincar é fundamental. Esse brincar é a linguagem da criança. Então, através dos brinquedos, das brincadeiras, essa criança consegue interpretar papéis, vivenciar etapas da vida dela. Porque ali ela mostra como ela enxerga a vida. E quando uma criança tem um desenvolvimento atípico, ela não dá funcionalidade para esse brincar. Então, o brincar, ele tem que ser observado atentamente. Por quê? Vamos supor que estamos brincando aqui, eu e você e outra criança. A gente está brincando num cenário onde tem muitos carrinhos, né? Sim. E aí você vai ver a outra criança alinhando todos os carros. E a gente precisa, sabe, ultrapassar, fazer toda aquela... Algum desvio, Isso, enfim, mas uma a movimentação. criança se irrita se a gente tira um carro do Ela alinhamento. quer tudo retinho, Isso. tudo organizadinho, Isso. tudo muito certinho. Isso, então a gente precisa intervir nesse brincar de forma a dar funcionalidade, de flexibilizar o cognitivo dessa criança através do brincar, para que ela consiga entender que existem outras formas de opções, interagir, outras formas de brincar também. É muito importante o aspecto do brincar dentro do desenvolvimento infantil. O que você está falando é muito interessante, acho que contribui muito e dá uma luz para a gente e me faz mais uma vez me preocupar com aquela criança e aquele pai que não tem muito tempo para as brincadeiras e que trabalha o dia inteiro e que tem uma pessoa que cuida dessa criança. Então, ele perguntaria, ou melhor, já pedindo para você complementar, é interessante que a gente converse com essa pessoa sobre toda essa preocupação para que ela que está cuidando da criança possa fazer um pouquinho desse nosso papel, não é isso, doutora? Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes os pais, sem tempo, né, vão brincar com a criança e não direcionam a atenção para essa criança. Aí o que faz? Fica no celular. Não, hoje em dia o pai faz isso demais. Vamos ser franco. Toma aí o celular enquanto eu estou aqui fazendo meu serviço, ligando para alguém, fazendo... criança de qualquer idade, meses, e ainda acha lindo, e é até bonito, porque, não digo nem bonito, o pai tem orgulho de dizer, meu filho é um bebezinho e já sabe jogar, e olha aqui como é que ele faz, ainda filma, bota pra gente ver no Instagram, bacana que seu filho seja ágil, você acha que ele é o super bebê, mas não é isso, né? É legal que o filho aprenda, que saiba desde pequeno mexer no celular, mas a gente não pode exagerar, nada exagerado faz bem, né? Isso também faz parte do desenvolvimento infantil. A imposição de limites e regras para que a gente consiga, e isso a gente consegue no brincar. Através de uma brincadeira, a gente consegue ensinar para aquela criança noções de regras, não é verdade? Horários, de normas, de horários, de limites, para que essa criança consiga também seguir isso adiante. Por quê? Como os pais eles não conseguem entender um pouco sobre esse universo infantil, esse universo do desenvolvimento infantil e a importância do brincar para esse desenvolvimento, a gente precisa instruir eles na forma de brincar com esses filhos, na qual eles devem direcionar total atenção para esse desenvolvimento, né? Você vai brincar com o seu filho? Então vamos direcionar a atenção, vamos sentar no chão com essa criança, ficar na altura dessa criança, entrar no mundo dessa criança. Voltando, doutora, a esse assunto do celular, porque estão já aqui me perguntando também, me criticando, enfim. O Valdo está perguntando aqui, poxa, mas a gente vai deixar do filho brincar no celular, no tablet?
Não é isso, né, doutora? São os horários. E aí a gente não fala só dessa questão, não. Outras brincadeiras também, que a criança só quer fazer aquilo, só quer ficar o tempo todo brincando ou direcionada só para aquela atividade. O que a gente está falando aqui é da questão de limites, né? Isso, assim, por quê? O assunto do celular, dentro do desenvolvimento infantil, é um assunto, assim, muito amplo para se discutir. Isso. E amplo por quê? Porque a gente está inserido no meio tecnológico, certo? Sim. Ótimo. E as crianças também estão inseridas no meio tecnológico. Então, dar ou não dar essa tecnologia para essa criança? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual onde ela estipula o horário de tela adequado para cada desenvolvimento infantil. Nós já até falamos sobre isso aqui. Então, criança de 0 a 2 anos não pode fazer uso desse dispositivo. Peraí, vamos voltar aqui rapidinho. Vocês ouviram isso? De 0 a 2 anos não se pode fazer o uso do dispositivo. Do que a gente está falando? Usar o celular, né, doutora? Isso. Então, assim, a gente entende as demandas do desenvolvimento infantil e de cada família. E muitas vezes essas famílias dão o celular para a criança até para poder acalmar essa criança. Sim. Mas é necessário a gente atribuir intencionalidade e funcionalidade no uso do dispositivo móvel dentro da infância. Por quê? Porque uma criança não tem uma noção de... Ah, meu Deus, eu vou pesquisar bem aqui sobre desenvolvimento infantil e vou estudar sobre isso. Não, ela não tem. Ela usa realmente o celular como um brinquedo. Ela já nasceu com o celular na palma da mão, o pai dando para ela ou a mãe, é para distrair. Isso. Mas o celular, ele não é para isso. Então, a gente precisa ajudar essa criança no uso desse celular. Filho, vamos pesquisar sobre como nasce uma rosa. Vamos pesquisar. A gente precisa utilizar o celular ao nosso favor e também sobre o desenvolvimento dessa criança. E estimular essa criança a ser uma exploradora, uma pesquisadora, a criar, a interagir. Não usar por usar. E isso só a partir de uma certa idade. Isso. Bom, nosso tempinho está acabando, já estou vendo ali alguém caminhando no meu rumo, chamada Lorena. E aí, para terminar, Ariane Lara, eu gostaria, como você disse, é muito complexo, é um assunto muito vasto, a gente ficaria aqui a manhã toda conversando. Sim. Gostaria de que você deixasse uma orientação final para a nossa audiência e também, é claro, seu contato, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aí ainda para esclarecer nesse assunto de desenvolvimento, porque é saúde mental, física, equipe multiprofissional, né? Tem algumas que são atendidas, acho que a grande maioria pelo SUS, então se você está, mas eu não posso contratar, mas você tem várias entidades, o CRAS, que pode lhe ajudar também. Então, gostaria que você deixasse seus contatos e desde já agradecendo a você pela participação aqui no Bom Dia News. Eu que agradeço. Então, inicialmente, uma mensagem final para a gente fechar sobre essa questão do desenvolvimento infantil. É importante a gente estar atento a todos esses marcos desse desenvolvimento, conhecer o que é um desenvolvimento típico e atípico, intervir no desenvolvimento dessa criança através do brincar, através do afeto, através do amor, da comunicação assertiva também. Meus contatos são @PiciLaraRibeiro, é o meu Instagram, e @KidsCriare. E temos aí, lá tem um link que te direciona para o WhatsApp, onde eu consigo te explicar como funciona melhor esse serviço. Eu queria agradecer bastante ao convite da Lorena, ao seu, o do Bom Dia News como um todo. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre é bom ter essa... Eu digo que aqui no Bom Dia, eu fico tão à vontade, gente, porque a gente fica batendo papo, né? Parece que a gente está em casa conversando com os nossos especialistas convidados aqui nas mais diversas áreas. Então, assim, é sempre um prazer receber especialistas como a doutora Ariane.